Olá pessoal, e sejam bem-vindos ao 21º episódio do Investidor Cast, que é o podcast do Você Investidor do interior de Santa Catarina para o mundo. Eu me chamo Clayton. Eu me chamo Eduardo. E no episódio de hoje nós vamos tratar aí sobre um assunto muito interessante, né? Que é o assunto que muitas pessoas se perdem no caminho e inclusive elas começam a investir imaginando que isso vai acontecer muito rápido e muito fácil, né? E o nosso tema vai ser, será que investir enriquece, né? Investimentos realmente enriquecem? Então, nesse podcast, nesse assunto, podcast, nessa meia hora aproximadamente que nós vamos passar juntos aqui, nós vamos abordar esse tema e explicar para vocês como que você pode sim utilizar os investimentos para enriquecer e quais são as armadilhas que você não deve cair, quais os caminhos, né, que você deve seguir para que isso aconteça de forma segura, né, Eduardo? Exatamente. Acredito que essa dúvida seja de muitas pessoas, né? Será que investir realmente enriquece? Eu posso ficar rico investindo, né? E isso traz até o nosso primeiro tópico desse podcast, né? Que é isso. Será que se eu largar tudo que eu tenho hoje, eu acumulei uma graninha ali do meu trabalho, né? Que eu vinha durante alguns anos trabalhando, eu economizei algum valor ali na poupança. E agora, será que se eu largar o meu emprego e me dedicar aos investimentos, eu vou conseguir ficar milionário? Eu vou conseguir enriquecer somente com esse valor? E aí que muitas pessoas acabam, às vezes elas têm uma rescisão do contrato da empresa, recebem um valor, um determinado valor, ou simplesmente elas guardam, né? Por exemplo, lá 10, 15, 20 mil reais. E o que acontece? Essas pessoas acreditam que atingiram um valor que vai ser, que vai dar resultados para elas nos investimentos, né? E acabam acreditando que a partir desse valor elas vão conseguir enriquecer sem ter novos aportes, né? Sem ter novos investimentos, sem ter novas aplicações de dinheiro, né? Quem sabe o erro, né, seria a ideia de substituir o trabalho pelos investimentos, né? Se a pessoa já começa assim, ela está errada. Principalmente se ela pensa no curto prazo e ela pensa nisso que você comentou. Juntei uma graninha, agora é hora de parar de trabalhar e viver dos investimentos. E esse é um erro muito grande, né? Até porque muitas pessoas, nós, no nosso Instagram e tal, nós já recebemos diversas mensagens do tipo, com 10 mil reais, pode começar nos investimentos? Quanto eu consigo de lucro com isso? Como se fosse uma regra base. 10 mil você ganha tanto, 20 mil você ganha 2x, e assim você vai conseguir com, exemplo, 30, 40 mil reais já viver de renda literalmente. Então dá para ver como realmente essas pessoas não têm noção, né, de como está funcionando os investimentos, de como está a atual taxa Selic para investimentos seguros, entre outras coisas. Então o principal erro, podemos falar assim, das pessoas que elas tratam o enriquecimento com os investimentos é quando a pessoa pensa em substituir o trabalho pelos investimentos, né? A fonte geradora, né? Isso, exato. Eu paro de trabalhar, acumulei e agora com isso aqui eu vou rentabilizar esse valor, só que às vezes é um valor de 10 mil reais, né? É algo que, caramba, por mais que você consiga rentabilizar 30% no mês, ainda assim vai dar 3 mil para você. Então não é nada exorbitante. E pessoal, para você garantir a tua vida inteira 30% de rentabilidade, nem o Warren Buffett conseguiu isso, né, na carreira dele de investidor. E não conseguiu ao ano, né? Imagina ao mês. Exatamente, ao mês, perfeito. Então, galera, é nesse sentido principal. Muitas pessoas aí no coronavírus tiveram rescisão de trabalho, né, foram demitidas e tal, e aí ficam recebendo toda essa abordagem que a internet tem desses investimentos que têm altas rentabilidades, desde pirâmides, investimentos de curto prazo e tal, e as pessoas acreditam que é possível, então, né, a partir de um baixo acúmulo de dinheiro, estamos falando de cifras não tão altas, né, ela simplesmente substituir. Agora eu não preciso mais trabalhar, ou ela já não estava trabalhando porque foi demitida, e aí ela compra aquela ideia de que é possível enriquecer através daquela rescisão ou daquele acúmulo de patrimônio que ela fez, que não é tão grande, e aí ela acaba até entrando nos investimentos de curto prazo, né, que são aqueles investimentos que todo mundo sabe, day trade, swing trade, vai operar em forex, em criptomoedas, quanto mais especulativo possível, que traga mais ganhos, ela vai se jogando nesse mercado, aquelas opções binárias, entre outras, né, que é muito fácil e muito rápido para você ganhar dinheiro, mas caramba, né, é muito simples, então quando a esmola é demais, o santo desconfia, né, mas isso acontece muito e quem sabe o principal erro que as pessoas tratam o investimento, o enriquecimento com os investimentos é esse ponto, o erro da substituição da fonte geradora de renda, né? Ela acha que com 10, 15 mil ela vai conseguir substituir a fonte principal, que é o trabalho dela, né? A renda ativa dela, através dos investimentos. Então, esse é o ponto. Exatamente. E até a respeito disso, da pessoa conseguir ali, por exemplo, 10, 15, 20 mil reais, não quer dizer que está errado começar a investir com esse valor, né? De forma alguma. É muito bom que a pessoa tenha esse valor para começar. Por quê? Porque ela já começa muito à frente de quem vai começar ali, por exemplo, com 100, 200 reais todos os meses. Então, a pessoa que já tem esse capital,
é muito bom que ela decida começar a investir, né? Só que ela tem que estar ciente que não, isso é a porta de entrada, é o começo de tudo, né? E também a gente não quer dizer aqui que só dá para investir quem tivesse em 10 mil reais, tá, pessoal? Sim, pode começar a investir com muito menos, com 20, 30, 50, 100 reais você consegue começar. O que a gente está tentando mostrar para vocês é que 10, 20, 30 mil reais não vão te enriquecer do dia para noite, não vão transformar isso em uma fortuna, né? Que está sendo vendido muito na internet a respeito disso. Então, até o que você mesmo estava falando, Cleiton, das pessoas que estão querendo substituir o trabalho pelos investimentos, né? Acumulou ali uma pequena quantia e está acreditando que já pode se jogar de cabeça nos investimentos, que vai viver disso, que vai dar certo. Mas, infelizmente, né, não é assim, porque nós temos vários empecilhos, né? Uma taxa Selic muito baixa para investimentos de conservadores, né, de renda fixa. E também, daí, quando a gente vai para a renda variável, as coisas podem acontecer, sim, elas contribuem muito para você ter um crescimento de patrimônio, mas não é no curto prazo, né? Não é para amanhã. E por isso que a gente entra até em outro tema aqui, que é muito importante a pessoa saber 3 perguntas que ela tem que fazer, né? Que vão ajudar ela a enriquecer, que é quanto ela ganha, quanto ela gasta e o quanto ela investe, né? Esses 3 fatores, sim, conseguem levar uma pessoa de um nível que ela está a um outro patamar, né? A outro nível que possa, sim, possibilitar que um dia ela tenha uma independência financeira. Então, é muito importante, principalmente a parte do quanto ganha, né? Porque aí anda a renda, né? Exato, a renda que é a torneirinha que vai conseguir gerar, né? É o gerador, É o gerador da receita total que você, sabendo gerir essa renda, você vai conseguir alocar investimentos, conseguindo lá na frente gerar até renda passiva através, né, dessa renda ativa, mas com o tempo, né? O ponto, pessoal, é que muitas pessoas não sabem quanto ganham, ou até sabem quanto ganham, porque quem cuida disso é a própria empresa, né? Se ela tem uma renda ativa, ou seja, ela vende as horas dela para uma empresa, para alguém, sempre vem um contra-cheque lá, né? Que vem falando quanto bateu lá com hora extra, etc., bonificação. Então, se você for resumir, ela sabe quanto ela ganha pelo contra-cheque que foi outra pessoa que falou quanto ela ganhou, né? Que daí, a partir daí, quando caiu no banco, já entra a fatura de cartão e tal, ela já perde completamente o controle e a rastreabilidade, podemos falar assim, do gasto que ela teve, né? Porque aí já, quem sabe, está usando o limite da conta, já entrou a fatura do cartão, aí já sobrou, ela nem sabe quanto que sobra direito, e aí passa no débito, passa no crédito, vira aquela bagunça, né? Entre o dinheiro que não é dela e o dinheiro que é dela, porque daí ela usa limite da conta, ela usa o limite do cartão de crédito, que são uma forma de alavancagem financeira, porque esse dinheiro, pessoal, quando nós falamos em cheque especial, é um dinheiro do banco, não é teu. Quando nós falamos em limite de cartão de crédito, é um dinheiro do banco, não é teu. Então, quando a pessoa começa a virar o mês só utilizando isso, cheque especial e cartão de crédito, significa que ela já não tem tanto controle assim, né? Até porque ela não deveria estar usando cheque especial. Mas esse é o erro na questão da gestão, né, do quanto ganha e principalmente do quanto gasta, né? Muitas pessoas percebem que quando elas conseguem organizar os gastos, sobra muito mais dinheiro e nem necessariamente ela precisa ganhar um aumento, né? Porque se você tem um buraco num barquinho, muitas vezes você tapar aquele buraquinho já vai resolver o problema. Melhora né? muito a situação, né? Exato. Então, é isso que acontece, que foi o que o Eduardo falou. Então, quanto você ganha, quanto você gasta e o principal, né? Quanto você investe. Que é aí que muitas pessoas querem enriquecer através dos investimentos, só que elas não cuidam, não tratam esse pilar, né? Não tentam regar essa hortinha, que seria a parte da renda passiva, ou seja, você gerar investimentos ao longo do tempo, né? Dá para ver que as pessoas se preocupam em ganhar mais, elas não se preocupam tanto enquanto elas gastam, e a maioria, infelizmente, não se preocupa quase nada com o quanto investe, né? E aí é difícil enriquecer dos investimentos. Se você está gostando desse conteúdo, aqui embaixo vai ter um link que vai direcionar você para o nosso canal de podcasts, e você vai poder assistir esse podcast exatamente de onde você parou. É isso aí, pessoal. Nesse novo canal, que é o canal Você Investidor Podcast, você vai encontrar aquele conteúdo mais longo, que literalmente é aquele conteúdo de professor, que nós pegamos um tema e vamos abordar esse tema por um período mais longo, dando nossas opiniões, trazendo mais dados para vocês e o principal, sendo ao vivo, sem cortes, com nossa opinião. Então, se você quer continuar desse podcast que você acabou de assistir até agora, é só você clicar no link aqui embaixo e você vai ser direcionado para o nosso canal de podcasts.